Olá, queridos irmãos. Que a paz que excede todo entendimento te encontre nesse momento e invada o seu lar. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre a terceira fase do deserto. O deserto que aquele que busca restauração precisa passar. Essa terceira fase eu costumo chamar de fase da maturidade espiritual, do crescimento. É uma fase de um novo nível em Deus. Nós alcançamos um novo nível no nosso relacionamento com Deus. Ele normalmente sinaliza, eu costumo dizer que é o início da saída do casulo da restauração. Em termos práticos, a gente começa a observar o quê? A gente começa a observar que as pessoas que estão nessa fase, elas costumam se arrumar mais, cuidar do corpo. Algumas vão para a academia ou fazem algum esporte. Você, nesse período, começa a resgatar o seu amor próprio, que havia se perdido nas primeiras fases, com tanta humilhação e repúdio. Normalmente as pessoas retomam, iniciam a retomada do convívio social, já começam a se socializar de forma moderada. A exemplo, participação de eventos familiares. Então, nesse momento, ela já consegue ter esse convívio social retomado. Nessa fase, apesar de ter aprendido a fazer jejuns prolongados, a ausência do apetite já não é um amigo tão próximo. Nessa fase, você já consegue comer um pouco mais que na primeira e na segunda fase. Neste momento, Deus começa a se tornar o centro da sua vida, sua melhor companhia e seu melhor amigo. Você já tem experiências pessoais, você já começa a apresentar essas experiências pessoais com Deus e Ele começa a falar com você. A mudança começou em você neste momento, porque quando você encontra Deus, nada mais é tão importante. Você já não espera mais do cônjuge de ajuda financeira. Aprendeu a depender de Deus. Algumas pessoas buscam a independência financeira total nesta fase. Começam a sonhar com projetos pessoais. As esposas, no caso específico das mulheres, já não se sentem tão inseguras e indefesas, porque elas fazem do Senhor o seu marido. Elas não têm medo do futuro como antes, porque sabem que diante de qualquer situação, Deus estará com elas. Nós mulheres aprendemos a confiar no Senhor e conseguimos ver a provisão vinda dele, dia após dia. Você já recebeu sinais claros de que Deus está com você, então você consegue visualizar o futuro de forma mais otimista. Acorda-se nas madrugadas para orar a Deus por suas vidas e pela vida do cônjuge, mas nesse último caso a intensidade já não é mais a mesma, porque você acaba apresentando um pouco de cansaço físico, mental e espiritual por sua luta, pela luta que já se estendeu um pouco. Acredite, isto é bem comum na terceira fase. Nesse ponto, até você se esforça mais para lembrar em oração da restauração do casamento. Às vezes, nem deseja mais a volta do cônjuge, porque seu amor agora está no Senhor. Mas aí você lembra que a união entre um homem e uma mulher, nessa união há um propósito divino. Deus nos dá novos dons espirituais entre a terceira e quarta fase do deserto. O maior deles é o amor. E reavivamos os dons que Deus já tinha nos dado, que havíamos negligenciado ou abandonado, porque a busca é tão grande por um relacionamento com Deus que estamos dependentes dele, dependentes totalmente, e ele se manifesta nos momentos de busca. Algumas pessoas começam a gestacionar o ministério pessoal de restauração de casamento. Deus coloca os sonhos dele em você, agora ele confia em você para fazer isso. Ou até mesmo ele restaura o seu ministério anterior, que estava em ruínas, que fora abandonado. Você já trabalha diariamente o deixar ir com mais tranquilidade. A luta na sua mente agora é para não desistir do propósito, porque o tempo passou. E com deixar ir a pecado,
você não tem mais notícias do que o seu cônjuge está fazendo e como ele está se sentindo a seu respeito. A restauração acontece no de repente, lembra? Você não sabe quando e onde vai acontecer, só segue crendo que Deus está trabalhando em oculto, onde os seus olhos não podem ver. As notícias sobre o seu cônjuge, quando chegam, já não te abalam como no início e você foge das informações sobre ele e proíbe que outros a tragam. Já não olha redes sociais e o WhatsApp e já deixou ir completamente. Quando inevitavelmente o encontra, se sente até incomodado, acredita? Fase do descanso, descanso em Deus. Você confia seu futuro a Ele e sabe que Ele fará o melhor. Você até já ora agradecendo pelo deserto, coisa que você achava impossível nas 2 primeiras fases, e aceita com amor se o Senhor não restaurar o seu casamento, porque você entendeu que só uma pessoa não pode sair da sua vida: Jesus. Diante das circunstâncias, você sabe que Deus vai fazer e se Ele não fizer, você está pronto para aceitar isso. A gente já não fala com qualquer pessoa e quando fala com sabedoria e até motiva a outros a ter a mesma fé de restauração. Você começa a ser usada por Deus para ajudar outros que estão entrando no deserto ou que estão há mais tempo que você. É o momento do preparo para receber o cônjuge de volta, porque ele vai voltar ferido, quebrado, alguns voltam falidos financeiramente. Há relatos de vergonha e decepção do que foi vivido fora do lar, e o orgulho os coloca em uma posição de reatividade e de autoproteção. Quando, diante de acusações, eles vão reagir dessa forma. Eles têm vergonha de encarar amigos, parentes, e você vai precisar ajudá-lo nesse momento. Com amor, o dom que você recebeu, sabedoria adquirida pelas batalhas diárias e o perdão que você precisa liberar, porque você também foi perdoado por um Deus que perdoou seus pecados e delitos, e Ele é um Deus santo. A restauração já não é o foco. Sua mudança pessoal passa a ser o centro das suas atenções e orações e já é percebida por pessoas próximas. Deus começa a restaurar outros relacionamentos seus que estavam feridos ou até mortos ou tão somente precisavam da sua atenção. Nessa fase você já consegue perdoar a OM, o H e continua a orar por suas conversões. Já não lembra mais do cônjuge como na primeira fase. E a separação já não te machuca tanto quanto no início. Você já compreendeu que é preciso que ele mude para você ter a restauração do seu casamento. Então já não quer o cônjuge a qualquer custo, de qualquer forma. Depois de tudo isso, eis que o de repente de Deus acontece e você tem o seu cônjuge novamente de volta. Depois daquela conversa que precisa existir antes de ele retornar para o lar, você entra na 4ª fase. É a fase da volta do cônjuge físico e emocionalmente, fase de ajuste do casal. Você vai precisar colocar em prática o aprendizado que adquiriu nas fases anteriores, porque o cônjuge retorna com hábitos adquiridos fora do lar. Novos hábitos, às vezes ainda com laços com a OM ou H, o cônjuge volta ferido, magoado, com opressão, às vezes até em depressão. Em contrapartida, você está vivendo o seu melhor tempo em Deus. Se redescobriu como pessoa, como serva, como servo. A opressão e a batalha no campo da mente voltam com força total para você endurecer seu coração, causando desejo de acusação, desejo de lançar em roxo as feridas causadas pelo cônjuge. Mas lembre-se, você foi treinado nas fases 2 e 3 para suportar as situações com sabedoria e paciência, para suportar as circunstâncias causadas pela volta do cônjuge. É necessário que você vigie quanto à oração e comunhão com Deus, porque antes você estava com tempo livre. O seu tempo estava mais livre porque não tinha que dividi-lo com o outro que foi embora.
importante lembrar que você é uma pessoa diferente daquela que o seu cônjuge deixou. Essa fase é a fase do ajuste, onde você vai ajudar o seu cônjuge a voltar emocionalmente para o lar. Isso não acontece de imediato, é algo que demora um pouco e é trabalhado diariamente, nos detalhes que fizeram vocês se distanciarem e fizeram seu cônjuge cair no laço de adultério. Você agora já pensa melhor antes de falar. As mulheres que não dominavam a língua agora já conseguem contê-la mais. O cônjuge nota, inclusive, essas mudanças e às vezes ele vai te testar para saber se você de fato mudou. Não se engane, eles vão nos testar porque eles também estão inseguros sobre esse retorno, sobre o relacionamento. Eles têm medo de que tudo que era ruim permaneça no relacionamento e nada do que era bom volte a ser presente neste reenlace. Creia, eles nos testam. Você já aprendeu a esperar em Deus. Você já entendeu o que é o tempo de Deus. Então você, com sabedoria, aguarda. As brigas podem ocorrer, mas você já sabe onde errou anteriormente e já sabe como interrompê-las. E sabe, inclusive, que deve orar para Deus ajudar o seu cônjuge, para que Deus o ajude nas mudanças pessoais também. Você não tenta mais trazer a mudança com a murmuração, gritos, cobranças e ameaças. Você ora agora para Deus mudá-lo. Já adquiriu inteligência emocional nessa fase e não chora mais na presença do cônjuge como na primeira. Você até sente um pouco de raiva de si por ter chorado tanto nas outras fases, inclusive na presença do cônjuge. Você entendeu que precisava passar pelo deserto para estar em um novo nível em Deus e até agradece, acredita? Você até agradece por passar por ele, porque você conseguiu vencer coisas que não conseguia antes. Você vai exercer nessa fase os frutos do Espírito citado em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vai servir ao seu cônjuge, aos amigos e parentes com esses frutos, porque você agora aprendeu a produzi-los. A fase do ajuste leva bastante tempo. Veja o meu caso, mesmo depois de 3 anos após o meu esposo ter voltado para casa, vi os ajustes por parte de Deus acontecendo dia após dia, mês após mês, ano após ano. O tempo de Deus não é o nosso tempo, até porque não somos fantoches. Deus nos traz a reflexão, nos faz refletir, nos traz ao arrependimento e à mudança de conduta. Ele não nos obriga a nada, você precisa fazer a sua parte, caso não queira voltar para o deserto, óbvio. Alguns voltam ao deserto depois de seus cônjuges terem voltado para casa porque voltam às velhas práticas ou desistem do propósito. Desistem de viver o projeto original de um Deus perfeito, o projeto chamado casamento. Eu não creio em uma cláusula de exceção que nos permita desistir desse projeto de Deus. Diante deste problema, eu busquei ao Senhor e também tive orientações e conselhos para abandonar meu casamento e de que Deus me abençoaria porque eu estava no meu direito de traída. Mas Deus me falou nas minhas buscas pessoais e na minha leitura da palavra sobre perdão e sobre retenção de aliança, fidelidade mesmo em meio a uma traição. O nosso cônjuge está cego pela carne, está em cadeias. Isso para mim ficou claro. Deus me falou sobre uma aliança que só se rompe com a morte de um dos cônjuges. Como Paulo nos ensina em suas cartas, o Senhor me falou que eu precisava ser como ele, lutar pelo que se perdeu e estar pronta para o resgate, pagar o preço. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lembra o que disse Paulo? Ele imitava Jesus. Eu desejo imitar a Jesus também. Eu não consigo ver Jesus dizendo que você deva desistir do seu cônjuge e construir um novo casamento porque ele te feriu ou te magoou, porque ele é mau caráter.
Se não tivesse milagre disponível, meu marido e tantas outras pessoas também não teriam sido restauradas. Eles caíram em laço de adultério e hoje são homens e mulheres de Deus restaurados, dando fruto e não deixando dúvidas sobre suas restaurações pessoais. Eu te convido sempre para olharmos além das nossas próprias dores e feridas. Não estou falando de se humilhar, de aceitar tudo de quem traiu, aceitar traição após traição. Não estou falando disso. Eu estou falando sobre orarmos, te convidando a orarmos por aqueles com quem convivemos e juramos amar até que a morte nos separe. O fato deles terem caído e quebrado o voto os fazem traidores, é fato. Porém, é fato também que se nós nos mantivermos firmes no propósito e lutarmos espiritualmente pelo arrependimento e restauração, nos faremos semelhante ao nosso Deus, que nunca desiste do pecador, que se arrependeu e sempre estará disponível a recomeçar se houver arrependimento genuíno. Deixa Deus agir e fazer um milagre. Tenha fé, perseverança, persevere e tenha paciência. Quero encerrar com um texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aguarde o tempo de Deus. Fica na paz.